gosta muito de estar. Então, para falar sobre esse tema dessa espiritualidade ordinária, a gente decidiu de fato correr o risco do som ficar pior, da luz ficar pior, para a gente conseguir nos ambientar nessa mensagem. Como falei, é o 10º encontro, os dias têm passado numa velocidade estranha, então os períodos eles acabam muito rápido. É estranho perceber que você logo já está de tarde, logo já está de noite, você tem que dormir, começa outro dia. Antes passava mais devagar, agora a gente foi se acostumando ao ambiente do home office, de ficar dentro da nossa casa, e as coisas estão acontecendo. Nesse período, nessa semana, como nação, né, a gente viveu muitas coisas, então eu acho que não convém citar todas elas aqui, até por questão de tempo e de foco mesmo. Mas uma das coisas que a gente assistiu bastante, e que pelo menos nos grupos que eu faço parte de WhatsApp, eu percebi uma grande discussão acerca de pastores que desejam voltar os encontros pessoais de suas congregações. Fiquei até sabendo que aqui na nossa cidade de Santo André houve um ajuntamento, aí, uma associação de pastores que pressionou a pessoa do prefeito para ele liberar os encontros de culto, colocando os cultos como atividade essencial para a vida. Como a gente sabe, só as atividades essenciais estão abertas, e esse grupo de pastores então quis considerar o culto como uma atividade essencial. Na minha opinião, me perguntaram sobre isso, inclusive um pastor me perguntou. A minha opinião é totalmente contrária a essa. A gente está no contrafluxo do que está sendo feito. Então, na segunda-feira passada, a gente começou um novo processo dos rodízios de carro na cidade de São Paulo. A gente tem caminhado para um distanciamento ainda mais complexo, e eu creio que isso vir andar na contramão de um movimento. E refletindo sobre isso, eu me fiz algumas perguntas, né? Porque seria muito estranho se a DOCA voltasse hoje, domingo de manhã, e a gente pudesse colocar dentro do nosso salão apenas 20 pessoas, e essas pessoas deveriam estar pelo menos 1,5 metro uma das outras. Elas não poderiam se tocar, elas não poderiam se abraçar, elas não poderiam dar as mãos para orar, elas poderiam apenas ficar no mesmo ambiente, e mesmo assim de máscaras, com uma série de restrições. Então eu considero pior estar no mesmo ambiente assim do que promover um encontro online. Então me passou uma ou outra pergunta na cabeça: por que esses irmãos estão insistindo tanto nessa reunião pública? Aí muitos vão dizer que é por conta do dinheiro, é por conta disso, é por conta daquilo. Eu não acho que todo mundo que insiste nisso é uma pessoa com má intenções. Há pessoas com boas intenções nisso. Mas uma resposta que me veio por conta do texto bíblico que a gente vai ler é que me parece que a nossa vida espiritual, ela mais ou menos se organizou numa espécie de vida e de momentos extraordinários. Então, me parece que a nossa espiritualidade canalizou para momentos extraordinários, para momentos de culto, para momentos de encontro, que obviamente são extraordinários porque não fazem parte do que a gente mais faz na nossa vida. Então, a gente vai perceber que a minha proposta, lendo esse texto que eu quero expor para vocês, é um texto conhecido também, da nossa igreja, bastante conhecido. A minha proposta é um encontro com a espiritualidade ordinária. Eu creio que os nossos dias estão oportunizando um encontro com a espiritualidade ordinária. Eu quero ler o texto
de Atos, capítulo 2. Eu vou ler apenas 2 versículos, o 46 e o 47, e a gente medita um pouco sobre isso. Atos, capítulo 2, 46 a 47. Diz assim: diariamente perseveraram unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. De novo, o verso 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, no partir do pão, de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Como falei, quero propor para mim e para você esse tema de reflexão, uma espiritualidade que se vive no ordinário, no que é comum. A palavra ordinário ficou quase que um xingamento aí nos últimos tempos, né? Antigamente você falava de alguém que tinha uma índole ruim, que era um cara preguiçoso, não é um ordinário. Então a gente, às vezes, eu vou falar ordinário aqui algumas vezes, vai soar meio estranho para alguns irmãos, mas o que a gente quer dizer com a palavra ordinária é o que ela realmente é. É uma questão comum, são coisas triviais. Analisando a fé cristã e a forma como o Brasil tem lidado com a experiência religiosa e mais a experiência religiosa evangélica, a gente tem percebido que nos últimos anos, pelo menos nos últimos 10 anos ou um pouco mais, foi se colocando, incrementando na vida da igreja uma coisa chamada experiência. Antigamente, quando você convidava alguém para dar uma palavra do que Deus estava fazendo na vida dele, a gente chamava isso de testemunho. Falava assim para a pessoa: você tem um testemunho, quer contar um testemunho do que Deus fez na sua vida? Hoje, para falar a mesma coisa, alguns vão dizer assim: conta uma experiência que você teve com Deus. Fala acerca de uma experiência que você teve no louvor. Fala acerca da experiência que você usufruiu depois da palavra, na oração. Então, essa questão da experiência, de um momento totalmente outro, ela tem sido uma busca constante da parte de muitos irmãos. Então, a gente repara que o que é o desejo de muitos não é trabalhar uma espiritualidade que responde os desafios da vida comum. Os desafios de muitos é como se a vida comum fosse inimiga da vida extraordinária. É como se a coisa mais importante da vida fosse o extraordinário de Deus. As coisas que a gente vive na comunhão, as coisas que a gente vive no momento de louvor, e é por isso que muitas congregações têm levantado essa bandeira sem esconder, sem nenhum medo. E muitas congregações têm como lema: qual é o seu lema? Qual é a sua missão? Minha missão é propor uma experiência para as pessoas. Não tem importância, Deus se movimenta em todos os lugares, Deus completa a sua obra da forma como Ele quer. A questão é que me parece que essas experiências extraordinárias não conectam a nossa vida ordinária. É aquele distanciamento do domingo para a segunda, é aquela coisa que a mensagem do domingo não tem nada a ver com a reunião da segunda, não tem nada a ver com os dilemas do meu trabalho na segunda, não tem nada a ver com a vida que eu levo na escola, na faculdade, na universidade, na segunda. Então, isso aqui nós ouvimos um pouco, talvez uns 2 anos atrás, quando o Marcos Almeida esteve aqui. Ele falou um pouco de cultura brasileira, evangélica, e ele usou esse processo como uma ressaca pós-culto, quando ele falava dessa ressaca que a gente fica e que dura mais ou menos uma semana para que chegue de novo o domingo, o dia extraordinário. Quando nós lemos a Bíblia, nós vamos perceber que a fé cristã é uma fé que lida com os dilemas normais da vida.
é uma fé que se preocupa por demais com o cotidiano. E é interessante que, embora seja muito visível esse lance da experiência nos últimos anos, principalmente com o movimento musical de louvor, adoração, worship, que a gente chama, né? Isso não é só de agora. Me parece que a nossa fé cristã evangélica, ela foi se constituindo em cima desse pilar do extraordinário. E eu queria tentar aqui dar alguns exemplos, como por exemplo, quando a gente era criança, na maioria das denominações, não existiam ainda o cultinho infantil, a doquinha, a separação das crianças e dos adultos. Isso foi uma coisa meio nova. Acontecia que as crianças, pelo menos aonde eu reunia, elas ficavam junto com os adultos. E acontecia uma coisa assim meio emblemática para a cabeça de uma criança. Por quê? Porque antes de entrar para o salão de culto, né, para o templo, não sei como você chama, eu lembro que os pais passavam com as crianças no banheiro. E eu lembro que meu pai era bem claro em relação a isso. Ele falava assim: vai fazer xixi antes de começar o culto, porque no meio do culto você não sai. E eu tinha que ficar lá, às vezes com 5 anos, 6 anos, se desse vontade de ir no banheiro, eu tinha que ficar naquele lugar. Eu não podia me movimentar, porque existia um místico extraordinário. O culto começou, as crianças fiquem quietas, ninguém pode conversar, filho meu não anda no culto, tem esse negócio, né? Filho meu não chora. As mães com um bebê recém-nascido ali, ou um bebê pequeno, de 6 meses, 7, 8 meses, começava a chorar, aquilo ali era constrangedor. A mãe pegava a criança, saia correndo, tapava a boca, porque dava medo. Então a gente cresceu nesse ambiente onde tinha roupa para ir no culto, tinha a roupa da igreja. Não sei se alguns irmãos vão lembrar disso, mas eu lembro que na minha casa, por exemplo, era assim: a roupa nova, o tênis novo, a calça nova, a camiseta nova, era a roupa de ir na igreja. Eu lembro que era doido para ir com o tênis que minha mãe me deu, não sei se foi minha mãe ou minha avó, que era um Lecheval Light. O primeiro tênis que vinha luzinha, eu tive esse tênis aí, e eu queria ir com ele para a escola. Um dia eu pus escondido assim para minha mãe não ver. Quando chegou no carro, ela viu que eu estava com o tênis, eu tive que voltar para dentro de casa para trocar, porque aquele tênis era tênis de ir na igreja, era roupa de ir na igreja. A gente cresceu num ambiente onde levar a Bíblia para a igreja era ostentação. Você chegava com a Bíblia, você não tinha um irmão que não entrasse com a Bíblia na igreja. E se tivesse um que entrasse com aquelas Bíblias de estudo, tipo Bíblia de Genebra, Bíblia de estudo do Shed e outras Bíblias de estudo, esse cara assim, já dava, aquilo ali já era uma baita de uma moral. A gente cresceu num ambiente onde o salão de culto, ele ganhou uma proporção espiritual assim, diferente. E a gente cresceu nesse ambiente onde a palavra que mais se falava era reverência. Você entrou no lugar, você tem que ficar reverente àquele lugar. Eu me lembro que uma vez estava voltando do acampamento da igreja, carregando uma caixa de som, e eu entrei no templo com boné. Eu lembro que eu voltei literalmente de marcha ré, tirei o boné e entrei de volta, porque era isso que eles me ensinavam. A vida cristã foi sendo introduzida nesses ambientes de que em alguns lugares, em determinados momentos, em determinados dias, é um extraordinário de Deus, e você precisa lidar melhor com esse extraordinário, mesmo que ele não te conecte em nada com o seu cotidiano, com o seu ordinário. Então essa questão da reverência foi uma coisa que pegou muito forte na nossa adolescência, que foi essa transição onde as coisas começaram a ficar mais light, e a gente ficou naquele meio do caminho. Não era nem uma coisa, não era mais nem outra, mas tudo vivia nesse ambiente desse extraordinário, né? A gente cresceu nesse lugar, nesse ambiente. Então, eu creio que, de certa forma, a nossa mente ela foi formatada
ela foi formatada para que a gente considere algumas coisas mais espirituais do que as outras. É por isso que de segunda a sexta, ou de segunda a sábado, era quase que uma preparação para o domingo. Então, o domingo não era o primeiro dia da semana e era apenas a alegria de reunir com a congregação. Não, o domingo ainda é o dia do Senhor, é o dia lá que a gente consagra, tudo bem, mas ganhava um peso onde todos os dias eram em favor do domingo. Então você vivia um período da semana falando o que aconteceu no domingo e um período da semana falando o que aconteceria no próximo domingo. Então o centro da fé cristã, o centro da vida cristã não estava no lugar e no momento onde eu estou. Estava ou para frente ou para trás de uma experiência. Então a gente foi sendo constituído como cristãos nessa plataforma, e não estamos aqui falando de certo ou errado, não estamos aqui querendo criticar ninguém, porque graças a Deus a gente está aqui, mas o que pressiona então a vida desses pastores para conversar tanto sobre a necessidade do culto público presencial? Eu creio que é o simples fato deles não conseguirem se desenvolver na fé ordinária. Eu creio que há uma dificuldade enorme em lidar com a fé ordinária. Há um processo muito cauteloso para se lidar com as coisas simples da vida. E é por isso que existe essa pressão para que os cultos voltem. Também a saudade, mas eu creio que é uma pressão onde que parece que se não voltar os cultos, a nossa fé parou. A gente meio que não sabe ser cristão se a gente não participar de um culto. E quando eu olho para esse texto, estou aqui com o meu cafezinho, quando eu olho para esse texto, eu fico pensando como que a fé cristã dos nossos primeiros irmãos aqui, a igreja primitiva, como ela era simples, como ela era menos organizada, menos extraordinária e mais comum. E esse texto aqui nos ensina isso. A gente leu aqui. A primeira expressão que me toma aqui é essa questão do diariamente, sabe? O texto aqui não diz assim, aos domingos eles perseveraram no templo. O texto diz aqui, dia a dia, depende da sua versão, na minha, diariamente, ou seja, uma coisa normal, todos os dias eles se encontravam e eles desfrutavam de um ambiente de união, de amizade, de amor. Então havia naquele ambiente uma partilha de pão, uma partilha de bens, havia naquele ambiente uma mesa, e é por isso que nós estamos aqui numa mesa, havia naquele ambiente essa questão de casa em casa. É isso que eu gostaria de tentar te explicar o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo em relação a isso. Há uma preocupação maior com o que acontece agora e como a minha fé tem a ver com o que eu estou fazendo nesse momento, do que uma preparação para o dia extraordinário. Na minha leitura, a única preparação para o extraordinário da igreja é a volta de Jesus. Isso sim, todo mundo anseia, todo mundo espera, isso é uma coisa extraordinária. Aqui, é uma questão tão simples, que ainda usa a expressão aqui que todos os dias eles faziam isso, tomavam as suas refeições com alegria, então estavam juntos ali, e o texto na minha versão diz, e com singeleza de coração, ou seja, com simplicidade. Era uma comunidade simples, ainda pouco organizada, não sei se você lembra, mas, por exemplo, os diáconos só vão aparecer aqui na igreja primitiva, lá no capítulo 6. Essa igreja aqui do capítulo 2 ainda é uma igreja em construção, quase que desorganizada, porque Pedro acabou de pregar, converter ali 3.000 pessoas,
naquele lugar, e em seguida nós já vemos esse texto. Então há uma conversão e o texto que nós lemos, que fala dessa transição, dessa conversão diária, onde eles ouviram a palavra e agora eles se converteram. E o que eles foram fazer? Melhorar a liturgia do culto, preparar melhor o ambiente de culto, ensaiar o louvor? Também. Mas o que eles estão fazendo? Desfrutando do comum, desfrutando da beleza de sentar em volta da mesa, desfrutando da beleza de orar com o irmão numa segunda-feira à tarde, desfrutando da beleza de olhar para o filho e poder ensiná-lo numa terça-feira à noite. E tudo isso ganhava o mesmo critério de importância, o mesmo nível de importância. Era uma vida comum, era uma vida de cuidado, era uma vida ordinária. Eles faziam isso dia a dia, e na medida em que as pessoas fossem tendo dificuldades, um irmão ia auxiliando o outro e as coisas iam acontecendo. Aqui eu penso que essa forma que nós lidamos de cuidar do extraordinário e do ordinário, ela vai trabalhando assim algumas coisas difíceis no nosso coração de serem quebradas. Como é difícil não considerar um momento mais importante do que o outro. Como é difícil entender que a santidade de estar à mesa com a minha família é a mesma de estar na mesa da igreja com os irmãos. Como é difícil perceber que ler as Escrituras na minha casa requer de mim a mesma reverência que eu tenho ao ler as Escrituras aqui na congregação. Como é difícil perceber que as orações que eu faço em casa têm o mesmo caráter do que as orações que eu faço na congregação. E é interessante perceber que essa vida ordinária desses irmãos respondem muito a um texto bíblico que está um pouco mais para frente, que Paulo escreveu, que é o texto lá de 1 Coríntios 10. Alguns irmãos vão saber de cabeça quando Paulo diz assim, no versículo 31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então preste atenção nesse texto mais do que ordinário. Olha aonde Paulo vai nos levar, para as coisas mais simples que a gente faz. Ele diz assim, quer comais, uma coisa que a gente faz pelo menos 3 vezes por dia, quer bebais, é uma coisa que a gente faz várias vezes por dia, ou façais qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, esse texto da igreja primitiva em Atos 2, para mim complementa muito bem o que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo assim para eles, como que, meus irmãos, já que a carta aos Coríntios é uma carta que fala muito dessa questão litúrgica, dos dons, que trata muito da rotina da igreja, da organização da igreja, Paulo está como quem diz assim, meus irmãos, voltem um pouco para o ordinário e percebam que comer e beber também são coisas que eu e vocês devemos fazer para que Deus seja glorificado. Alguma vez na vida você já bebeu uma água assim e pensou, nossa, Deus seja glorificado? Alguma vez você já comeu e pensou, Deus seja glorificado? Alguma vez uma refeição foi tão santa na sua vida quanto um culto? A gente ainda está nesse limbo, assim, nesse meio de campo. A gente ainda acha que algumas coisas são muito mais importantes para a nossa vida cristã. E esse tempo que nós estamos vivendo, caminhando aqui assim, mais ou menos para o fim, é um tempo onde a gente tem sido forçado a viver o ordinário. Não tem ninguém aqui fazendo coisas extraordinárias, né? Parece que Deus, em sua soberania, permitiu
que de alguma forma, nesse caso dolorida, né? Dolorosa, a gente voltasse para o comum da vida. Então agora nós teoricamente não pegamos mais trânsito, nós não pegamos tantas filas, nós praticamente não saímos de casa, e o que nós mais temos feito? As coisas mais comuns da vida. A gente acorda, toma café, não desloca, escova o dente, trabalha, come, dorme. Claro que muitos vão engordar, mas a gente está sendo levado por Deus a um ambiente muito normal, muito normal. E o que isso tem gerado no coração de muitos? Paralisia. Tem muitos irmãos ainda pensando que amanhã ou depois as coisas voltem ao normal. Muita gente achando que semana que vem tá tudo certo. E essa falsa esperança tem nos impedido de viver a beleza do comum, a beleza da mesa, a beleza do filho à mesa. Quantos de nós não sentávamos à mesa com os nossos filhos há muito tempo? Quantos de nós não sentávamos à mesa com pressa? Porque a gente tinha uma reunião e tinha que sair, sabia que ia pegar trânsito, eu ficava com medo do trânsito. Quantos de nós acordavam os filhos quase que todos os dias, preparavam o café, sentavam no sofá? Quantos de nós? Pouquíssimos de nós. A maioria de nós estávamos envolvidos com muitas atividades. E agora que Deus propõe, ou pelo menos nos permite passar por um tempo assim, o que está acontecendo? Vou tentar ser mais claro. Alguns estão considerando esse tempo como a pausa do domingo para o outro domingo. Então era como se a gente pensasse assim: aquele dia a gente reuniu, esse tempo vai ser meio curto e depois a gente volta. Olha que engraçado, Deus está nos permitindo a reconfigurar a nossa espiritualidade familiar. Isso é um privilégio. Deus sempre tratou a vida espiritual com base na família. Deus, quando chama Abraão lá no capítulo 12, vai dizer para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando alguém ia falar da história do povo de Israel, alguém se levantava para pronunciar, geralmente eles diziam assim: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ou seja, o Deus da família, o Deus que nos chamou em família, o Deus que nos constituiu como famílias, o Deus que nos fez ser um povo com uma mentalidade comunitária, de cuidado aos estrangeiros, o Deus que nos chamou a proposta de relacionar com o divino na perspectiva de um pai. É interessante, Josué, uma das suas últimas falas, Josué vai escrever assim, ou vai falar assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele não disse assim: eu servirei ao Senhor e, se der certo, a minha esposa e com muita fé os meus filhos. Não, ele diz assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É por isso que no Antigo Testamento você tinha constituído que ao 8º dia o menino, no caso aqui do sexo masculino, seria circuncisado ao 8º dia como uma marca, como uma aliança do quê? De uma família que ele representava, de um Deus que ele servia. Hoje, você pergunta para os pais a respeito dos seus filhos, eles praticamente colocam na escolha da criança: quando ele quiser, e é até simpático falar assim, não sei se você reparou, abre portas, cria links com as pessoas. E o seu filho? O filho, na hora que ele tiver discernimento, ele vai poder escolher o que ele quer, o Deus que ele quer servir, aquilo ali que ele vai fazer. Mas para as coisas menos importantes da vida, a gente força o menino. Então a gente força ele a vestir a roupa que ele não quer, a gente força ele a assistir um filme que ele não quer, a gente força ele a prestar o vestibular que ele não quer, mas o Deus que ele vai servir, aí
Aí a gente, não, meu filho, você escolhe. Então, a fé cristã não é assim. Há uma promessa. Quando Paulo conversou com o carcereiro lá em Atos 16, já falei várias vezes desse texto, quando o carcereiro vem conversar com Paulo, o carcereiro fala assim: e agora? O que eu faço? O Paulo responde assim: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então, é um momento da gente ressignificar a espiritualidade da nossa família, onde agora, pela graça de Deus, nós temos tempo para ficar com a nossa esposa, mais tempo para ficar com os nossos filhos, mais tempo para ficar com os nossos pais, ou pelo menos para ligar para os nossos pais. Então, a boa notícia que nós temos para esses dias é que essa terceirização espiritual acabou, ou pelo menos tem que acabar. Essa ideia de que nós precisamos sempre de alguém do outro lado que nos dê uma ferramenta para orar, uma ferramenta para ler, uma ferramenta para meditar, está ficando mais claro para todos nós que não precisa, que basta uma mesa, texto bíblico, os nossos filhos, nossa esposa reunida, e nós podemos orar, e nós podemos cantar, e Deus pode trabalhar coisas maravilhosas para o nosso coração. E mesmo assim, com essa boa oportunidade, mesmo em dias de caos, há muitas pessoas que ainda ficam esperando. Então a pessoa está ansiosa para o domingo. Eu também fico ansioso pelo encontro, mas não ansioso porque o domingo, no culto, Deus vai falar e vai movimentar e Ele vai encher meu coração. Você não precisa esperar o domingo para ouvir Deus. Você não precisa esperar o sacerdote, o pastor da congregação abrir o texto bíblico para Deus falar ao seu coração. Você não precisa esperar. Você pode ouvir Deus todos os dias na sua casa. Você pode ouvir Deus na boca dos seus filhos. Você pode ouvir Deus na boca da sua esposa, na boca dos seus pais, na boca do vizinho. Você pode ouvir Deus. Você pode ouvir Deus quando você abre o texto bíblico. Então, quando é que nós vamos acabar com essa ideia de que quando nós lemos o texto bíblico na nossa casa é uma devocional simples, que Deus não fala quase nada. Mas quando nós abrimos o texto bíblico no domingo, então agora Deus vai ordenar as suas bênçãos. Deus só tem compromisso com a gente no período de culto? Ou Ele está querendo formar a nossa vida por completa? Há muitas pessoas que esperam o domingo para um momento de louvor, quando eles estão no rádio ouvindo uma canção, aquilo lá é só uma música, mas a mesma música tocada no domingo passa a ser um louvor, né? Quando é que a gente vai entender que a gente não precisa esperar uma orientação do conselho da igreja para fazer a ceia na nossa casa? Então, esse é um tema delicado, né? Mas a gente sempre trata bem com ele, e eu não tenho crise em pensar assim. A gente sempre fica nessa. Quando é que vai ter ceia? Quando é que vai ter ceia? Irmão, pode ter ceia todo dia. Todo dia. Você pega aí sua família, seus filhos, e você está comendo com eles, e aí você ensina os meninos a repartirem, você fala de Jesus, e as coisas vão acontecendo, e você vai celebrando, e enquanto Jesus comia, ele fez a ceia. Não foi simplesmente um momento marcado, quase por extremo organizado, silencioso, onde Jesus estava ali e os discípulos estavam todos prestando atenção. Era o ambiente deles, era um ambiente ordinário. Por isso que o texto diz que Jesus falou assim: há muito tempo eu ansiava, eu esperava tomar essa ceia com vocês. Por quê? Porque ele tomava várias ceias, vários tipos de ceia, vários tipos de reunião, de comunhão. Então, quando é que a gente pode esperar um tempo onde a gente vai considerar a oração do meu marido, da minha esposa, tão potente quanto a do pastor? Isso sim, eu creio que esse tempo é o tempo propício para a gente voltar a pensar nisso, essa espiritualidade familiar. Então, aquela coisa que está todo mundo no aniversário e quando vai orar, sempre chamam o pastor. Por quê?
Porque ele é a figura? Pode ser. Mas por que não o pai da criança? Dizendo assim, está aqui, eu sou o pai, quero olhar para o meu filho, porque ele é o aniversário dele, eu como autoridade espiritual na vida dele, quero aqui rogar a Deus as bênçãos para essa criança. Por que tem que ser o sacerdote? Por que tudo gira em torno do sacerdote? Eu creio que esses dias estão sendo para nós uma grande oportunidade da gente não ter que esperar o domingo de manhã para fazer um estudo bíblico, da gente não ter que esperar o domingo 10h40 para poder ouvir Deus. Então, assim, meus irmãos, olha que beleza esse texto, o quão simples é essa parte das Escrituras. Por quê? Porque ele está nos falando que daqui a pouco, quando você colocar a mesa na sua casa, essa mesa com arroz, feijão, frango, não sei que vai ter, macarrão, essa mesa com sua esposa, seu esposo, seus filhos ou seus pais, ela tem um outro significado. Ela pode ser um lugar de uma manifestação de Deus incrível, mesmo sendo ordinário. Nessa mesa que você senta sempre, Deus pode trazer novos significados para o que você faz, e você pode desfrutar de coisas incríveis que você nem sabia que seu filho sabia, de palavras incríveis que sua esposa pode te trazer. Então, esses momentos, eles não são só uma pausa para o que vem a seguir, eles são importantes, para muitas pessoas esse tempo é uma ilustração que me vem à mente é quando você liga um filme, está lá assistindo um filme e você fica com vontade de estourar uma pipoca, você dá um pause, vai lá, estoura a pipoca, volta e dá um play. E, teoricamente, tem que ser assim, o filme vai começar exatamente na hora que você pausou. E tem esse gap, mas ele vai acontecer, vai voltar onde você parou. Tem gente que está achando que isso aconteceu. A gente estava lá por volta da segunda semana de março, a gente deu um pause e agora não sei quando a gente vai apertar um play e o filme vai voltar aonde a gente parou. Meu irmão, não se iluda, está todo mundo falando sobre isso e a igreja precisa falar também. Nós não voltaremos aonde a gente parou. E o meu medo, quase que uma percepção misturada com medo, é que a organização que vai demorar mais para mudar é a igreja. Então as empresas que não faziam home office já estão considerando fazer. Muitas empresas que tinham lugares imensos já entenderam que devem ser mais simples. E muitas igrejas, muitos pastores que eu tenho conversado, têm refletido sobre isso, falando, nossa, você viu? A igreja deve ser mais simples. A igreja pode ser mais simples. A igreja não sei o que lá, pode ser mais simples. Então, quando tudo aparentemente voltar ao normal, a gente não estará naquele lugar que a gente parou. A gente vai estar onde? Nesse negócio que está todo mundo chamando do novo normal. A gente vai enfrentar uma nova realidade, uma dinâmica diferente. Então a economia vai mudar, o jeito de investir vai mudar, as grandes empresas vão mudar, tudo vai mudar, tudo vai ter que se enquadrar. E nós, igreja, temos a chance de sair na frente dessa mudança por considerar o cotidiano importante e por considerar a simplicidade da vida importante. Então, meus irmãos, nesse domingo de manhã, eu queria que você e eu prestássemos mais atenção nos períodos, na forma como a gente tem vivido, nas escolhas que nós temos feito, nessa espiritualidade que, obviamente, é desequilibrada e é por isso que precisa desse equilíbrio, onde, pela graça de Deus, agora nós podemos ressignificar tudo que a gente faz. Então, a minha mesa não é só um lugar de comida,
A minha mesa agora é um lugar de encontro. De encontro. Com quem? Com os meus irmãos, com a minha família. É por isso que quando eu sento à mesa, eu vou estar lá. Eu não vou estar pensando na reunião, eu não vou estar pensando no pagamento do funcionário, ou não vou estar pensando se eu vou receber. Quando eu sentar à mesa, eu vou estar à mesa, porque agora eu sei que Deus também se importa com a refeição da minha casa. Tem gente indo trabalhar em casa e lidando com o home office, eu sei que é muito difícil. Para mim é meio que sempre foi assim, mas para a maioria dos irmãos é uma grande novidade. E aqui é onde a gente está perdendo equilíbrio, porque tem gente achando que home office é trabalhar o dia inteiro. Tem gente achando que home office é trabalhar de sábado e domingo 14, 15, 16 horas por dia. E isso não é verdade. Então, se você e eu não nos adaptarmos a uma rotina, esses dias vão ser muito duros para você e para mim, e quando a gente voltar, a gente vai estar fora do time. A gente vai ter perdido o tempo. A gente vai demorar para reconectar. Então agora, eu e você precisamos prestar atenção nos detalhes da vida. Você provavelmente nunca mais vai ter tempo para ficar tanto tempo assim com a sua casa. Você provavelmente nunca mais vai passar tantos minutos do seu dia com seus filhos, nem com sua esposa. Então é agora, creio eu, que é a hora da gente ressignificar. Por isso, quero dar uma palavra de incentivo aos meus irmãos, aos homens da congregação. A palavra é a seguinte: sirvam as suas esposas. Aproveita que você está em casa e se movimenta um pouco mais. Então, se você sabe que sua esposa gosta de tomar o café, que no café tenha isso ou tenha aquilo, irmão, acorda mais cedo e quando a sua esposa levantar, o café está posto na mesa e aquilo ali ganha uma outra dimensão. Se você sabe que sua esposa não gosta que as louças acumulem na pia, porque tem gente que gosta de lavar a louça uma vez só no dia e aí deixa acumulado. Cada casa gira numa dinâmica. Mas se você sabe que é diferente, você vai lá e faz. Se você sabe que os seus filhos gostam de ouvir histórias, então preparem histórias. Se você sabe que seus filhos gostam de ouvir as suas histórias quando você era criança, sentem com seus filhos e comecem a contar as suas histórias. Se você sabe que seus filhos gostam de textos bíblicos, então aproveite isso e quando você sentar na mesa, você conta uma história de um texto bíblico e ensina a sua casa. Também as mulheres, aproveitem que vocês estão em casa e sirvam a sua casa. Sirvam a sua casa com alegria. Da mesma forma como eu falei para os homens, façam também as mulheres. E aí essa casa vai virar aquela casa da polêmica, de quem é que serve primeiro, quem é que acorda primeiro, quem é que lava primeiro, quem é que limpa primeiro. E vira um ambiente onde Deus vai sendo demonstrado em tudo que a gente faz. Vira aquele ambiente de disputa, entre aspas, para ver quem é que se doa mais pelo outro. E nisso Deus vai sendo glorificado. Então, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus. Então, isso tem que entrar na nossa casa. Isso tem que entrar na nossa casa. Porque daqui a pouco você desliga isso aqui e você, sem perceber, vai esperar o próximo domingo. Meu irmão, no nome de Jesus, que você e eu possamos considerar com mais clareza a ordinariedade da vida. O café, o banho, o sono, o descanso, o trabalho, os filhos, a esposa, o esposo, que tudo isso ganhe uma nova perspectiva, para que você e eu possamos desfrutar de tudo que Deus tem construído e tem proposto para a nossa casa. Eu queria orar, porque eu sei que esses são dias difíceis, não estamos aqui querendo anestesiar ninguém, pelo contrário, a gente quer que cada um entenda bem a realidade e nós queremos orar porque eu sei que algumas casas têm passado por dificuldade e é nessa hora que Deus vai se manifestar, é nessa hora que Deus vai ser glorificado, quando você e eu
ao passarmos as tribulações, sermos aprovados, glorificando a Deus, conscientes de quem sustenta a nossa casa é Deus. É assim que Deus se movimenta, é assim que as pessoas vão ver a glória de Deus, como foi no texto aqui que nós lemos de Atos 2. Conforme a igreja ia vivendo a simplicidade e respondendo bem as coisas mais ordinárias da vida, as pessoas queriam entender o que era isso. Então, por fim, as pessoas não ficaram assustadas, perplexas pelas coisas extraordinárias que a igreja fazia. As pessoas ficaram perplexas ao ponto, quer dizer, na medida em que eles viam como é que a igreja lidava com as coisas ordinárias da vida. Quando eles viam que a igreja sabe lidar com o ordinário da vida, então eles chegavam para os discípulos e perguntavam: o que eu faço para viver essa vida simples, mas totalmente significativa? Que Deus possa te abençoar nessa semana, que você encare tudo de uma perspectiva um pouco nova, e apesar da simplicidade dessa mensagem, né, a gente está acostumado com essa ideia de que cada mensagem tem que ser extraordinária, não? Tem que ser o que é. Que Deus possa cuidar de você e de mim. Vamos orar. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por esse texto, que nessa simplicidade nós possamos aprender do Senhor, que a oração dos nossos filhos seja uma oração muito importante para nós, que a leitura bíblica feita pelo nosso filho, esposo ou esposa, seja muito importante para nós, que sentar à mesa com a nossa família seja muito importante para nós, que pôr os nossos filhos para dormir seja importante. Pai, que tudo que a gente está vivendo na nossa casa ganhe esse peso de importância, significado, e principalmente de que nós queremos fazer tudo para glorificar o Teu nome. Eu sei que quando a gente está junto como igreja, é muito gostoso. Quando nós ouvimos uma palavra de alguém, uma pregação que toca o nosso coração, é muito gostoso. Quando a gente ora na congregação, é muito bom. Mas isso são minutos, pouquíssimo tempo dos nossos dias. A maior parte do nosso tempo, nós estamos envolvidos com coisas normais. E é ali que nós te pedimos, no nome de Jesus, que o Senhor trate o nosso coração. As coisas mais simples da vida, como comer e beber, que sejam ressignificadas na graça e no amor do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Gente, é isso. Bom domingo a todos vocês. Semana que vem estamos juntos. Paulo Júnior, o Rafa, o pessoal do Louvor bolando aí uma super programação. A gente tem algumas novidades, algumas surpresas. A gente quer mesmo viver um domingo especial. Então se prepare para o domingo, mas não fique só focado no domingo. Viva segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Eles são tão importantes quanto o domingo. Que Deus possa tocar muito o seu coração nessa semana, que você possa ligar para muitas pessoas, orar pelas pessoas, e que você não espere apenas que alguém faça alguma coisa por você, que você possa se levantar e também ir em direção aos seus irmãos, se doar em favor de todos eles. Então domingo que vem, ao mesmo tempo, nós estamos aqui com o estudo bíblico e com a nossa celebração. Um abraço, bom almoço, gente!